para que a gente possa, de forma audaciosa, pregar o Evangelho da salvação eterna. Como o pastor Henrique falou, eu sou escritor, eu tenho 33 livros publicados em língua portuguesa e um livro publicado em língua espanhola. E, ultimamente, eu escrevi uma trilogia, na verdade, 3 livros voltados para a família em crise. O primeiro livro foi o Masculinidade em Crise, que foi lançado e publicado pela editora Fiel. O segundo, Paternidade em Crise, lançado e publicado pela editora Trinitas. E agora foi lançado esse aqui, Feminilidade em Crise. Eu não trouxe todos os títulos que eu escrevi, alguns deles, e este, inclusive, você poderá adquiri-lo, caso assim desejar, lá no stand, ali na entrada, na recepção da igreja. Bom, isso posto, eu queria, meus queridos, convidá-los, por gentileza, a abrirem suas Bíblias comigo em Jonas, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 10. E na medida em que você for achando o texto, eu gostaria de convidá-lo a colocar-se de pé para que a gente possa fazer a leitura da palavra do Senhor. Jonas, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 10. É um texto muito conhecido, mas julgo que seria interessante que o lêssemos de forma integral. Diz a palavra do Senhor: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus. E se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos, fortemente a Deus. E se converterão. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhes dito que lhes faria, e não o fez. Curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Ó Deus, nós estamos aqui reunidos em gratidão. Somos gratos ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito, fez e ainda fará através do ministério dessas irmãs que têm dedicado tempo à oração. Somos carentes da Tua graça e da Tua misericórdia. Precisamos que o Senhor nos ajude a entender o texto, ilumine-o diante dos nossos olhos. E que essa gratidão que temos a Ti possa reverberar de tal forma que tornemos-nos intrépidos na pregação do maravilhoso Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Meus queridos, antes de eu fazer a exposição do texto que acabamos de ler, penso que seja importante inseri-lo no contexto do livro. E, para tanto, torna-se necessário com que eu fale um pouco sobre a cidade de Nínive. Os habitantes de Nínive eram conhecidos como uma raça extremamente cruel.
Pense num povo perverso. Pense numa nação cujos habitantes sentiam prazer na maldade. Os historiadores vão dizer que os ninivitas viviam de saques, de roubos, de furtos, de latrocínios. E eles tinham em particular um orgulho. Eles se orgulhavam das cabeças humanas que eles traziam de suas batalhas para a cidade a qual eles viviam. Para piorar a situação, a cidade de Nínive era extremamente idólatra. Ela era uma cidade que servia a deuses dos mais variados possíveis. Além disso, ela fora conhecida na antiguidade como uma cidade cruel com seus prisioneiros de guerra. Geralmente, depois que os ninivitas atacavam uma cidade, eles chacinavam implacavelmente os seus habitantes e deportavam o restante da população a outras partes do império. Para piorar, muitas pessoas morriam como resultado das marchas forçadas ao exílio. Os líderes das nações conquistadas eram torturados sem misericórdia e, por fim, executados. Brutalidade, crueldade e atrocidade eram marcas sine qua non daquela nação. Ela foi denominada e chamada de cidade sanguinária. Se não bastasse isso, Nínive também era conhecida como a cidade dos ladrões. Ela foi chamada cidade sanguinária porque havia uma característica crucial ali: a feitiçaria predominava. Eles cortavam as mãos, os pés, os narizes, as orelhas, vazavam os olhos dos cativos e faziam pirâmides com as cabeças dos prisioneiros. Nínive era uma cidade cujas paredes principais eram forradas com as peles dos seus adversários ou inimigos. Uma cidade imoral, promíscua, uma cidade absorta em todo tipo de prostituição ritual e uma cidade idólatra. Isso posto, permita-me relembrar a história de Jonas. A palavra do Senhor diz que o Senhor se dirigiu a Jonas e disse: Jonas, dispõe-te e vai à cidade de Nínive. E à luz desse background, desse pano de fundo, você consegue entender o que era de fato a cidade de Nínive. E o Senhor diz para ele: olha, vá e prega a eles arrependimento. Eles precisam se arrepender, e eu estou parafraseando o texto, dos seus delitos e dos seus pecados. Todavia, a palavra do Senhor diz que Jonas se dispôs, mas se dispôs para fugir do Senhor. Porque talvez na cabeça dele não coubesse essa ideia de pregar uma palavra de arrependimento a um povo tão mau, a um povo tão violento. Talvez ele estivesse pensando: acho que Deus está querendo oferecer misericórdia a quem não merece misericórdia ou merece misericórdia, e ele se dispõe a fugir do Senhor. E ele se dirige ao porto e pega um navio na expectativa, a expectação de ir para Tarsis, a cidade mais longe até então conhecida. E ele entra naquela embarcação. O texto bíblico vai nos dizer que ele deita no porão e uma tempestade sacode o barco de tal maneira a ponto dos marinheiros ficarem absolutamente desesperados. Oravam aos seus deuses, às suas divindades, pedindo que
eles os livrassem da morte, mas a sensação que tinha era de que a qualquer momento eles viriam a perecer, até que resolveram lançar sorte, para saber quem era aquele que estava causando aquilo tudo. Afinal de contas, poderia ter desobedecido a algum tipo de Deus, e chegaram à conclusão de que quem tinha sido o culpado, entre aspas, disso tudo, era Jonas. E resolvem, com a aquiescência e a concordância de Jonas, jogarem um indivíduo moribundo no fundo do mar. E ele vai lançado, e ele é lançado ao fundo do mar. E diz o texto que ele vai descendo vagarosamente. E o que chama a atenção é que em nenhum momento, em nenhum instante dessa parte do texto, narrado pelas Escrituras, você vê Jonas orando. Em nenhum instante. Ele não ora. Ele está vendo diante de si a morte, mas ele não ora. Ele só vai fazê-lo quando ele chega no final, quando ele percebe que as vagas, como diz as Escrituras, estavam vindo sobre ele, que ele poderia de fato sucumbir, é quando ele faz a oração. E o Senhor ouve. Ele é engolido por um grande peixe, passa 3 dias na barriga, do ventre desse peixe, até que é vomitado, e ali o Senhor se dirige novamente a ele, dizendo: Jonas, dispõe-te e vai à cidade de Nínive. Que lições esse texto tem a nos trazer? Eu gostaria de elencar algumas. A primeira: Jonas aprendeu a obediência em virtude do sofrimento que experimentou. Deixe-me repetir essa premissa, porque ela é importante. Jonas aprendeu a obediência em virtude do sofrimento que experimentou. Observe, o texto diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E aí ele levanta e se dirige a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E o que o texto nos mostra é que Jonas aprendeu a obediência em virtude do sofrimento que ele tinha experimentado. Aliás, você já se deu conta que existem pessoas assim? Já percebeu que existem pessoas que precisam passar pelo sofrimento para obedecer a palavra do Senhor? Já se deu conta que existem pessoas que se sentem ou que se acham mais sábias, mais expert, mais conhecedoras da vida, dos problemas, dos dilemas, das lutas, das dificuldades do que o próprio Deus, e nutrem na alma uma arrogância, uma prepotência, querendo conduzir e dirigir as suas próprias vidas segundo as suas percepções, e somente quando quebram a cara aprendem que as suas escolhas e que seus caminhos estavam errados. Tem gente que precisa passar pelo sofrimento para obedecer a Deus. Agora é interessante que Jonas teve uma segunda chance, mas há outros que não. Aliás, a gente percebe isso. Muita gente, a gente vê que houve da parte de Deus misericórdia, lhe concedendo segunda chance, possibilitando assim a condição de começar de novo. Mas outros não. E a pergunta que surge é: por que alguns são beneficiados com uma segunda chance e outros não? Simples. Porque o Deus da Bíblia é soberano e Ele faz o que quer. Segunda lição que nós aprendemos é que depois de ter passado pelo vale da sombra da morte, de ter enfrentado uma situação dificílima, de ter experimentado herculeamente uma batalha, travado uma batalha contra as dificuldades que lhe cercaram, Jonas resolveu obedecer. E ele entra na cidade de Nínive, falando somente 7 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. As ruínas da cidade de Nínive, da Nínive histórica,
nos mostram que ela era uma cidade pequena, de 13 quilômetros somente de circunferência. Há sugestões de que haviam em torno dela, como a gente vê em Brasília, cidades satélites, e que juntas poderiam denominar ou trazer o conceito de uma grande cidade. E Jonas, tendo resolvido obedecer ao Senhor, entra naquela cidade má, aquela cidade pérfida, aquela cidade em que a violência era marca, era característica, aquela cidade absorta em todo tipo de promiscuidade, de iniquidade. Ele entra naquela cidade de forma audaciosa, dizendo: olha, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Mas tem gente que fala: não, como é que ele fez isso? Os ninivitas falavam uma língua diferente do hebraico? Os teólogos liberais, malditos liberais, vão dizer isso. Como é que ele se fez entender? Nada impede de que Jonas tenha pregado com um intérprete, ou mesmo tenha pregado em aramaico. O que a gente sabe é que ele pregou. E a pregação de Jonas levaram os ninivitas a crer em Deus. O texto vai dizer no verso 5, é que por ele ter pregado, os ninivitas creram em Deus, e essa afirmação por si só nos traz o seguinte entendimento: a palavra de Deus, quando pregada, faz aquilo que eu e você não temos condições de fazer. Sabe, minhas irmãs e meus queridos irmãos, muito mais irmãs por causa do evento, às vezes nós não acreditamos no poder da palavra. A gente olha para o contexto da cidade, a gente fala: não tem jeito, não há possibilidade palpável, concreta, tangível. Essa cidade está mergulhada em todo tipo de iniquidade, de pecado. Resta-nos somente ficarmos enclausurados nos nossos templos, nas nossas comunidades locais, cantando a Deus, porque não há solução. Mas o que Jonas não entendia é que quem transforma a vida de pecadores é o Deus da palavra e a palavra de Deus. E ele chega naquela cidade, e ele poderia ter sido perseguido, morto, seja lá o que for, mas ele não tem outra coisa a não ser pregar a palavra. O que nos leva ao entendimento que a palavra de Deus, quando pregada, faz aquilo que eu e você não temos condições de fazer. Preste atenção, meus irmãos queridos, nós não precisamos de nada além da palavra de Deus para influenciar uma cidade. Bem diferente dos dias de hoje, em que muitos relacionam-se com a cultura, permitindo que os valores da cultura norteiem o conteúdo da mensagem, transformando aquilo que era para ser contextualizado em sincretismo, pregando um evangelho que não produz mudança no coração de pecadores. Conversão é fruto da misericórdia de Deus, da ação do Senhor. É o Senhor que convence os homens dos seus delitos, é o Senhor que convence os homens dos seus pecados, é o Senhor que abre o coração daquele que ouve a mensagem, para que este entenda que não existe salvação fora do Senhor. Isso me leva também a uma outra compreensão. A pregação fiel da palavra de Deus pode gerar avivamento numa cidade. Pregar, nós fomos chamados para isso. Anunciar o evangelho, nós fomos chamados para isso. Nós não precisamos nos deixar levar pelo politicamente correto do nosso tempo para agradar o povo. By the way, a propósito, Jonas não foi politicamente correto. Você consegue imaginar a cena? Você consegue imaginar uma pessoa adentrando os portais de Nínive, com gente má, perversa? Você consegue imaginar aquelas pessoas transpirando ódio, violência, e esse homem
se dirigindo a elas e dizendo: ainda há 40 dias e Nínive será submergida. Não, Jonas não foi politicamente correto. Aliás, do ponto de vista humano, ele corria risco de vida em pregar o que pregou. A gente está vivendo num tempo muito difícil, não é verdade? Nós estamos vivendo numa época em que as pessoas tentam impedir com que façamos teologia pública. Nós vivemos num tempo em que as pessoas tentam nos colocar no claustro e tentam de toda forma impedir com que a gente fale a verdade. Afinal de contas, nós não podemos ferir aquele que pensa diferente. É óbvio que respeito deve existir por parte de cada um de nós, mas nós cremos no Deus que é unicamente, ou o único capaz de transformar pecadores, o que nos dá o direito e a responsabilidade de pregarmos o Evangelho. Além disso, a exposição da palavra de Deus, ela vai gerar arrependimento. O texto nos mostra que houve jejuns, confissões de pecado, pano de saco e cinzas. Não tenho dúvida de que nós precisamos orar. Minhas irmãs, vocês estão certas em orar, mas tenho plena convicção que mais do que nunca nós precisamos pregar o Evangelho. A exposição da palavra de Deus gera arrependimento. O texto bíblico nos mostra que aqueles homens confessaram seus pecados, vestiram um pano de saco e jogaram cinzas sobre ti. O que vai trazer sobre mim e você também um entendimento que a obediência à voz de Deus sempre será o melhor caminho. Meus amados e queridos irmãos, nós fomos chamados a obedecer ao Senhor, e o Senhor nos diz de forma absolutamente clara nas Escrituras que nós devemos pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, proclamar o Evangelho, anunciar as boas novas da salvação eterna. E o texto afirma de que isso foi feito por Jonas, e isso produz no coração dos ouvintes uma transformação significativa, o que também nos traz a seguinte lição: quando a palavra de Deus é pregada, do maior ao menor, do rico ao pobre, todos são alcançados pela mensagem do Evangelho. O texto diz que os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de sacos, desde o maior até o menor. E essa notícia chega ao rei. E o rei levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. E mais, demonstrou uma comoção significativa para todos aqueles que com ele se relacionavam. Na verdade, o rei estava como dizendo: quem sabe Deus se volte a nosso favor e aparte de nós a sua ira, de sorte que não pereçamos. E o texto vai dizer que viu Deus que aquilo que eles fizeram e se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Há uma afirmação muito interessante nesse texto. O texto diz que o rei se levantou. Ele ficou em pé. Há um protocolo existente entre reis desde a antiguidade. Reis não se levantam. As pessoas se levantam diante dos reis. Aconteceu uma história com a jovem rainha Vitória. Ela tinha ido assistir uma apresentação onde iria se tocar Aleluia de Handel. E alguém chegou para ela e disse: rainha, reis não se levantam, em hipótese alguma.
As pessoas é que se levantam e se curvam diante de reis. E nunca os reis. E conta-se de que em meio àquela apresentação, quando começaram a cantar Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a rainha Vitória colocou-se de pé, curvou a sua cabeça, entendendo que o Rei sobre todos e sobre tudo era o Senhor Jesus. Há algumas aplicações que a gente pode trazer para o nosso cotidiano, se não vejamos. A primeira delas, somos chamados à obediência. E em virtude disso, necessitamos obedecer ao Senhor em tudo que Ele mandar. Até porque o soberano sempre sabe o que é melhor para cada um de nós. Não é aquilo que a gente acha, não é aquilo que a gente pensa, não é aquilo que a gente acredita, mas é aquilo que a palavra de Deus diz. Sabe, às vezes nós somos tímidos diante da dor, do sofrimento, da vizinha, do vizinho, do colega de trabalho que se relaciona conosco. Às vezes nós achamos que o coração daquela pessoa está tão empedernida, está tão endurecida, de que não adianta falar absolutamente nada. Às vezes nós nutrimos no coração um certo sentimento de não abrirmos as nossas bocas para pregarmos o Evangelho. Nós somos chamados a fazê-lo. É através da pregação que os corações se abrem. É através da pregação que pecadores se arrependem. É através da pregação que homens e mulheres são transformadas. E nós somos chamados ou desafiados a pregar o simples Evangelho de Jesus Cristo. Segundo lugar, tomemos cuidado com o politicamente correto. Ele pode ser prejudicial à palavra do Senhor. A gente vive num tempo em que as pessoas têm medo de falar sobre o pecado. Muitas igrejas hoje em dia não se fala mais sobre o pecado para não gerar nenhum tipo de constrangimento. Eu tenho um pastor conhecido que ele passou por uma experiência terrível. Ele assumiu uma igreja no Nordeste e começou a pregar as Escrituras. E falar a necessidade dos homens se arrependerem dos seus pecados. Não há salvação fora de Jesus Cristo. E numa tarde de domingo o telefone tocou na sua casa. E uma voz do outro lado, distorcida, dizia o seguinte: diga para seu marido parar de pregar a Bíblia. Nós não estamos gostando disso. Nós queremos ouvir uma mensagem que afague o nosso ego. Nós queremos ouvir uma mensagem boa, agradável, que traga para os nossos corações alegria e felicidade. Essa história de falar sobre pecado é constrangedora. Mas esse homem não deu ouvidos a isso. E ele continuou pregando, até que ele descobriu que quem tinha feito esse telefonema anônimo tinha sido o presidente da junta diaconal da igreja. E aí ele pôs o versículo bíblico em prática: resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Um outro amigo, num desafio enorme de ampliação do templo onde se reuniam, ao final do culto recebeu uma pessoa diante dele e falou: pastor, o senhor deve imaginar quem sou eu, o homem mais rico da cidade. O senhor deve imaginar que eu estou vindo aqui à sua igreja participar do culto, e eu estou gostando muito, pastor, e eu estou vendo a sua luta, mas eu quero te ajudar. Mas pastor, eu tenho um problema. A mulher que tem vindo comigo não é a minha esposa, a gente está no processo de divórcio, eu vou casar com essa aqui, mas é muito constrangedor para mim ouvir falar sobre pecado. Eu prometo que se por 6 meses o Senhor não falar sobre pecado, o Senhor vai terminar a sua obra muito rapidamente. Ele estendeu a mão para aquele homem e disse: o Senhor não é bem-vindo.
Queridos irmãos, nós não fomos chamados para sermos bem-sucedidos, nós fomos chamados para sermos fiéis. E o Senhor colocou sobre mim e sobre você a palavra, e a palavra que Ele coloca nos nossos lábios, ela é irresistível. Quando nós anunciamos o Evangelho, o Senhor, pelo poder do Evangelho, toca nos nossos filhos, toca nos nossos parentes, toca nos nossos amigos, e nada pode resistir àqueles que de antemão Ele elegeu. A palavra do Senhor é poderosa, a palavra do Senhor ela anula sofismas, a palavra do Senhor esmiuça a penha, a palavra do Senhor é capaz de fazer que o coração mais duro seja quebrantado, a palavra do Senhor é capaz de fazer com que pecadores como os de Nínive, gente má, gente perdida, gente perta, gente absorta em malignidade, seja transformada e se prostre diante do Senhor, fazer com que reis se levantem e digam: eu me arrependo dos meus delitos, dos meus pecados, fazer com que pequenos, com que grandes, com que pobres, com que ricos, ou que quem quer que seja, sejam impactados por essa mensagem. Oremos, mas preguemos. Clamemos, mas proclamemos. Entenda que a palavra de Deus, quando pregada com fidelidade, faz aquilo que eu e você não podemos fazer. Nós somos seres tão pequenos. Às vezes nós somos tomados pela empáfia, pela arrogância, em acreditar que a gente pode fazer alguma coisa no coração de quem quer que seja. A gente não faz nada. Quem faz é o Espírito Santo. Agora, observe, toda oração, ou toda reunião de oração, tem que desembocar em pregação. Nós vivemos num tempo muito difícil, e eu tenho certeza que esse não é o problema dessa igreja, porque essa é uma igreja saudável. Mas as reuniões de oração se transformaram em reuniões onde se invoca o gênio da lâmpada mágica, pedindo com que milagres aconteçam nas suas vidas, e não para glorificar a Deus. Isso me faz lembrar do episódio de Atos capítulo 16. Paulo chega em Filipos procurando um lugar de oração. Observe, ele procura artigo indefinido, não tinha. Possivelmente não existia naquele local 12 homens ou judeus prosélitos que pudessem constituir uma sinagoga. Ele ouve falar de um lugarejo perto de Filipos, onde um grupo de mulheres estava se reunindo, e ele vai àquele grupo de mulheres, e ele prega o evangelho. Lídia se converte juntamente com outras, e o texto bíblico vai dizer de forma absolutamente clara de que aquilo se torna uma prática, porque logo depois o artigo muda, não é um lugar de oração, é o lugar de oração. E quando Paulo está se dirigindo para o lugar de oração, uma jovem que dava lucro aos seus senhores, endemoniada, dizia: esses são servos do Deus Altíssimo que pregam o evangelho. E o que a gente percebe é que Paulo, não aguentando aquilo, expulsa o demônio que oprimia ou que possuía aquela menina, e a consequência disso é que ele vai parar na prisão. E quando ele está na prisão, diz a Bíblia que por volta da meia-noite ele cantava, eu não sei o que, talvez ele estivesse cantando, porque eu bem sei que nem morte, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nada poderá me separar do amor de Deus. E aquilo faz com que o chão trema, as cadeias se abram, e o que Paulo faz é pregar o evangelho. Pregar. Ore, mas pregue. Eu não quero, talvez você esteja dizendo. Deixa eu te ensinar uma coisa. Deus não respeita o seu livre-arbítrio. Você vai pregar, ainda que você tenha que aprender através do sofrimento.
Mas entenda que a conversão é a ação exclusiva do Espírito Santo. Sabe o que o livro de Jonas nos mostra? Que o Deus da Bíblia é um Deus de milagres. Às vezes a gente não acredita mais nele, sabe? A gente acredita em milagres na vida dos outros, a gente não acredita em milagre na vida da gente. Conta-se que uma criança era observada por seu pastor enquanto os pais, depois da aula dominical, conversavam com outros amigos. O pastor notou que ela segurava um grande livro de história em seus braços. O título era A História de Jonas. Então, o pastor carinhosamente se aproximou da menina e começou uma conversa. O que você tem em mãos? E ela respondeu, eu tenho um livrinho sobre Jonas. E aí o pastor disse o seguinte, você acredita que a história de Jonas e o grande peixe é verdadeira? A menina embasbacada respondeu, claro que eu acredito que a história é verdadeira. Ele perguntou ainda, você acredita que Jonas foi engolido por um peixe e saiu de lá vivo? E ela respondeu, com certeza. Está na Bíblia. Estudamos sobre isso na escola bíblica hoje. E aí o pastor fez uma outra pergunta. Como você pode me provar que essa história é verdadeira? A menininha botou a mão na cabeça, coçou e disse, bem, quando eu chegar ao céu, eu vou perguntar a Jonas. Aí o pastor perguntou, mas se Jonas não estiver no céu? Ela colocou as mãos na cintura, com firmeza, declarou, se não estiver no céu, pergunta você a ele. O mesmo Deus que operou na vida de Jonas e dos ninivitas é poderoso para operar em nossas vidas, em nossas famílias e na nossa cidade. A gente tem uma cidade difícil, uma cidade intelectualizada e que tenta de toda forma a condenar a mensagem do Evangelho. Uma cidade absorta em pecados e transgressões e iniquidades. Nossos familiares, nossos filhos estão presos nas universidades, sendo doutrinados por ensinos absolutamente malignos. E a sensação que a gente tem, ou que a gente acha, é que não dá para fazer absolutamente nada. Sim, do ponto de vista humano, não há fazer nada. Mas o que devemos fazer é continuar orando e também pregando o Evangelho, porque esse Evangelho que converteu os ninivitas, e quando nós chegarmos nos céus, nós encontraremos ninivitas, nós encontraremos pessoas que experimentaram um avivamento na sua cidade, gente que não fazia parte da aliança de Israel, mas que foi impactada pela simples mensagem do Evangelho. E é isso que nós fomos chamados a fazer. Pregue, anuncie, proclame, Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Às vezes a gente fala, eu tenho falado tanto para o meu neto, para o meu sobrinho, e desisti de falar, já tem um tempo que eu não falo. Quem sabe esse seja o momento de, com um jeitinho, você anunciar a doce mensagem do Evangelho. E ela é poderosa. Ele pode fazer, ou ela pode fazer, aquilo que você não tem condições de fazer, mas que no final das contas vai redundar na glória de Deus. E em testemunhos, como nós ouvimos aqui antes, de jovens que falaram do poder de Deus nas suas vidas, e que mediante a oração de mulheres foram convencidos de que Jesus Cristo é o Senhor. E é para isso que nós fomos chamados a anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus abençoe.